galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma videoaula? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar um pouquinho sobre substantivos. Então, pegue seu material e acompanhe a aula comigo. Então, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar um pouquinho sobre substantivo. E existem várias classificações. Lá no seu livro didático, né, eles estão nas respectivas páginas. Comum e próprio, página 120, substantivo coletivo, página 124, substantivo simples e composto, página 134, substantivo primitivo e derivado, página 136. Então, vamos relembrar o que é substantivo. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, como por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, sentimentos, raiva, amor, estados de alegria, de tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade, ações, corrida, pescaria, né, entre outras coisas aí. Existe o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum dá nome a seres da mesma espécie que possuem características em comum, ou seja, animais, lugares, frutas e plantas, né, que sejam da mesma espécie. Por exemplo, quando eu falo cavalo, é um cavalo qualquer, cachorro é um cachorro qualquer, né, lugar, eu vou passear no final de semana em algum lugar. Eu comi uma fruta, banana, maçã, pera, né, plantas, né, existem várias flores. Isso são características de um determinado grupo, né? Então, quando eu falo cavalo, cachorro, é o grupo de animais. Quando eu falo banana, maçã, é um grupo de frutas. Quando eu falo flores, né, é um grupo de plantas, flores, vegetais, né, e tudo mais. Agora, quando eu falo de substantivo próprio, eu estou utilizando algo que individualiza, ou seja, identifica algo de forma específica, é definido, né? Então, eu posso dizer que lugares, pessoas, animais, eventos e planetas são algo específico. Então, quando eu digo Ibirité, eu não estou falando de um lugar qualquer, eu estou falando de um lugar específico. Brasil é um país, né? Não é um país qualquer, é o Brasil. Quando eu chamo as pessoas pelo nome, eu estou especificando quem eu estou falando. Ricardo, Laura. Então, é individual. Animais, se eu falar cachorro, gato, eu estou falando de um animal qualquer. Mas quando eu coloco o nome, quando eu chamo Mickey, Tom e Jerry, eu estou especificando qual tipo de animal eu estou me referindo. Por isso, né, é substantivo próprio. Mesma coisa quando eu falo de eventos, né? Carnaval, Páscoa, né, são eventos específicos. Planeta, Terra, Saturno, Marte, é algo específico, é algo individual. E sempre que a gente vai falar sobre substantivo comum, todas as palavras referentes à classificação de substantivo comum são iniciadas com a letra minúscula. Então, a gente caneta, rosa, cachorro, né, são substantivos comuns, por isso são escritos com letra minúscula. Agora, quando eu me refiro a substantivos próprios, todas as palavras referentes à classificação de substantivo próprio são iniciadas com a letra maiúscula. Então, eu tenho aí Rio de Janeiro, é um lugar, né, uma cidade, um estado. Eu tenho aí Mickey, é um personagem, é o nome de um animal, de um personagem, né? E ele é específico, ele deve ser escrito com letra maiúscula. E quando eu me refiro a um cachorro,
Do lado de cá, a gente está vendo que esse cachorro aqui, ó, ele não está identificado, é um cachorro qualquer. Então, ele é escrito com letra minúscula. Já do lado de cá, o substantivo próprio, a gente tem aqui a identificação na coleira dele. Esse cachorro, né, ou essa cachorra, se chama Beth. Por isso, é escrita com letra maiúscula. Então, eu posso chamar de Totó, de Bob, né, Nina, Meg, enfim, né? Toda vez que eu me referir a um animal pelo nome, esse nome tem que ser escrito com letra maiúscula, pois se trata de um substantivo próprio. Agora, falando um pouquinho sobre substantivo coletivo. É o substantivo comum que, mesmo estando no singular, ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, por exemplo, eu posso falar pessoas, né? Uma pessoa, mas quando eu me refiro a um grupo de pessoas, eu chamo isso de aglomeração. Abelha. Uma abelha sozinha é abelha. Agora, quando eu tenho um conjunto de abelhas, eu a chamo de enxame. Banana, por exemplo. Se é uma banana só, é banana. Se eu tenho ela nesse formato aí, eu chamo de cacho, porque é um conjunto de pencas, né? Então, essa é a diferença. Eu tenho a penca de bananas, que é essa que a gente está vendo aqui embaixo na imagem aqui. E quando eu tenho um conjunto de pencas, se forma um cacho, ok? E aí no livro de vocês tem outros exemplos aí de substantivo coletivo. Agora, falando sobre substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele que apresenta somente uma palavra. Exemplos: papel, peixe, flor. Agora, o substantivo composto são formados por duas ou mais palavras. Eu tenho aqui como exemplo leão marinho, estrela do mar, que é formado por 3, né? Couve-flor e toda vez que a gente identificar substantivos que são formados por duas ou mais palavras, chamamos esse substantivo de composto. Falando sobre substantivo primitivo e derivado, nós temos substantivo primitivo, ele dá origem a outros substantivos. Exemplos, e aquele que, voltando aqui, substantivo primitivo dá origem a outros substantivos. E o derivado é aquele que se origina de outra palavra. Vejamos os exemplos. Porta é um substantivo primitivo que deu origem a porteiro, portaria, porteira. Portanto, porteiro, portaria e porteira é um substantivo derivado, que ele se originou da palavra porta. Vamos ver outros exemplos. Ferro. Ferro é primitivo, ferreiro, enferrujado e ferrugem é derivado. Leite. Leite é primitivo, leiteiro, leitoso e leiteira é derivado. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria, pedreiro, pedregulho, pedraria é derivado e pedra é primitivo, ok? No livro de vocês também tem outros exemplos, né? E agora vocês podem fazer a atividade, é bem simples, né? Não tem nada muito complicado aí não, bom? Leiam direitinho todas as informações lá do livro para que vocês possam desenvolver uma boa atividade. E para finalizar nossa aula, falando sobre substantivo, eu deixo aqui para vocês o substantivo família, que é o conjunto de pessoas que amam-se incondicionalmente, ajudam-se nos bons e maus momentos, onde a felicidade começa. É a base, a estrutura, o amor, o companheirismo estará sempre presente para ti. Então, que vocês estejam aí em família, cuidando uns dos outros. Um forte abraço, até a próxima aula. Professoras Luciene, Amorim e Bia. Beijos e tchau, tchau.